Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. Eu deixo meu WhatsApp programado para fazer o download de todas as imagens e vídeos e depois eu faço a seleção dos melhores vídeos, melhores imagens para eu poder fazer posts na minha página do Facebook e atualizar o meu canal do Telegram. E frequentemente aparecem pérolas que a gente fica boquiaberto. E eu queria comentar a respeito de alguns vídeos. Um em especial que me deixou bastante chocado. Eu vou colocar um trechinho do vídeo aqui para vocês verem, mas a primeira parte eu vou ter que narrar porque ela vai contra as políticas do YouTube. Uma mulher se filmou, ela não foi filmada por outras pessoas, ela se filmou praticando felação, né? Para quem não sabe o que é isso, dá um Google. Praticando felação em um homem. Fim da felação, a mulher guardou o sêmen na boca, se filmando em toda a trama. Saiu pra rua com cara de pestinha, como quem ia fazer uma coisa muito errada. E havia um homem assentado em um banco de uma praça, e ela chegou e beijou esse homem com o sêmen do homem que ela acabara de praticar felação, ainda guardado na boca dela. Como eu não tenho contexto, né, eu não vou afirmar o que houve nesse caso, porque eu apenas recebi o vídeo e eu fiquei abismado. Eu não acredito que tenha sido algo planejado, não. Como vocês puderam notar, é realmente uma situação horripilante, eu diria, né, uma falta de respeito tremenda. E eu quero discorrer a respeito do caso, fazendo as comparações aqui, para a gente ver como a sociedade é ginocentrista. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que uma mulher, para filmar esse tipo de atitude, a gente vê que as mulheres estão bastante desmoralizadas, né? Elas exigem respeito, mas elas não têm se respeitado mais. Se você não se respeita, como você poderia exigir que o outro te respeitasse? Respeito é uma coisa que começa dentro de nós próprios. E a situação desrespeitosa, se fosse ao contrário, poderia ser crime. Eu tenho uma notícia aqui que, embora não tenha acontecido no Brasil, ela aconteceu na Suécia. A gente já vê o formigueiro feminista se movimentando na internet para transformar a prática de stealthing, isto é, remoção da camisinha durante o intercurso, em crime. Então vejam bem, homem é condenado por tirar camisinha durante o sexo. Na Suíça, um homem foi condenado a 12 meses de prisão por tirar a camisinha enquanto fazia sexo com uma mulher, sem que ela percebesse. A atitude dele foi considerada equivalente ao crime de estupro, porque, segundo a mulher, ela não teria feito sexo se soubesse que ele estava sem camisinha. Então a gente nota que é questão do consentimento. E muitas mulheres já têm falado no Brasil, né, nas redes sociais, em comentários no Facebook, que essa prática deve ser sim considerada violação contra a mulher. Ora, o que essa mulher fez é até pior, né? Ou uma violação de mesmo grau, você passar o sêmen que você colheu de um outro homem para a boca de outro sem que ele consentisse. Mas ela não vai ser condenada por esse crime, né? Existe uma tolerância muito grande com crimes femininos. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, não só para esse caso em que a própria mulher se filmou, mas casos que nós vemos com muita frequência nas redes sociais, que são mulheres que, por inaceitação do término ou por terem sido traídas, elas próprias filmam a depredação do carro do ex-companheiro. Então eu vou fazer uma pergunta bastante simples. Embora a pergunta seja simples demais, ela nos traz reflexões muito importantes. Quando você depreda o carro de um homem, você está cometendo violência patrimonial. O que, se fosse o oposto, né, se enquadraria na Lei Maria da Penha. Que tipo de criminoso filma o próprio ato criminal e divulga publicamente na internet? A gente é levado a duas respostas. Primeiro, é um criminoso que não bate muito bem da cachola. O que eu acho que não é o caso dessas mulheres, né? Porque elas são até bastante inteligentes quando é conveniente.
E a segunda opção, que eu acho que é a mais lúcida, né, e a mais óbvia, é o criminoso que filma a própria infração porque ele está assegurado pela certeza da impunidade. É isso que tem acontecido. As mulheres confessam atrocidades nas redes sociais, né? Lembro-me que vi um comentário no Facebook de várias mulheres falando que já tentaram agredir o marido, que já puxaram faca pro marido, que já tentaram colocar fogo nos pertences do marido, comentando isso rindo, aquilo sendo levado numa brincadeira, numa boa, outras pessoas, homens inclusive, dando haha nos comentários. Então a certeza da impunidade leva essas mulheres a registrarem os crimes que elas próprias cometem. Algo interessante para a gente mencionar também, se um homem descobre que foi vítima de infidelidade conjugal, o cara chega em casa, abre a porta e vê a mulher na cama com outro. Esse homem foi traído. Mesmo sendo traído, ele vai perder os filhos. Ele pode sofrer alienação parental. Ele vai ser expoliado no divórcio. Então esse homem, profundamente humilhado e aviltado em sua honra, decide ocultar os bens que ele conquistou sem a ajuda da mulher, né? A gente vê isso, inclusive, em casos de homens muito ricos. E por serem ricos, eles têm uma funcionária em casa. A mulher, então, ela não tem jornada dupla. E esse homem que oculta esses bens, ele é processado por violência patrimonial, o que seria enquadrado na Maria da Penha. Então, o cara traído, se preserva financeiramente, ele é processado. Entendeu? Olha o absurdo. Já a mulher que depreda o carro de um homem, ela não é processada por violência patrimonial. Inclusive, um juiz fez piada de um homem que buscou a justiça porque a mulher havia destruído o seu carro e o juiz usou um cordel para falar que a lei Maria da Penha só atende questão de gênero, né? É uma lei discriminatória, sexista, absurda. A gente sabe disso. Mas a loucura não acaba por aí. Vejam essa outra notícia. Vítimas de estupro podem ter que pagar pensão? Sim, entenda em que caso específico. Existe no Brasil o chamado estupro presumido. Se ele for cometido por uma mulher e ela engravidar, a vítima tem a obrigação de pagar alimentos. Veja um absurdo. A mulher estupra um homem, um adolescente na maioria das vezes, e ele ainda tem que pagar a pensão para essa mulher. Muitos irão dizer, não, mas a criança não pode pagar por isso. Essa contra-resposta até muito intuitiva que as pessoas usam, né, da extrema direita à extrema esquerda, deriva de uma mentalidade que está imbuída na cabeça das pessoas de que o filho e a mãe são inalienáveis e inseparáveis. Isso é também derivado de um grande ginocentrismo que acha que o filho tem que ficar com a mãe. Se a gente fala tanto em igualdade, por que a gente enxerga a guarda unilateral ainda como regra? E a contra-resposta que eu dou nesses casos é muito simples. Se a gente impede um pai que agrediu a mãe e nunca fez nada contra o filho de ver a criança, se a gente impede um pai acusado, vejam bem, acusado sem provas de ter cometido violação contra o próprio filho, né? Por que a gente vai deixar o filho na mão de uma mulher que cometeu um estupro? Ela não é criminosa, mas a justiça não consegue ver aquela mulher como uma pessoa capaz de cometer maldades. Então a resposta é muito óbvia. Se essa mulher engravidou, existem duas possibilidades. Primeiro é a adoção. Segundo é dar a guarda para o pai e essa mãe criminosa vai ter que pagar pensão para o pai e as visitas terão que ser assistidas. Essa é a resposta lógica. Mas o que a vara de família faz? Premia a criminosa que cometeu um crime sexual e pune muitas vezes o adolescente, né, como a gente tem visto casos, ou o homem, a pagar pensão para essa mulher com pena de prisão se ele estiver desempregado. Vocês conseguem perceber que a fala de que a justiça é machista ou de que a justiça favorece o homem em detrimento da mulher é um verdadeiro absurdo? É uma loucura social, não procede, não tem base racional para dizer esse tipo de coisa. Porque esses casos que eu estou usando aqui, eles não são exceções, né? Casos graves de alienação parental de homens punidos por apanhar sem reagir,
são rotina, são diários. Não é que acontecem com frequência, eles são diários na nossa sociedade e na maioria dos países ocidentais. Aí eu te pergunto, a sociedade, assim como a justiça, tendem a punir severamente um homem que comete crimes contra a dignidade de uma mulher, às vezes linchados e levados a óbito. E essa mulher que fez essa barbaridade que vocês viram aqui, vai ser punida? Vai ser linchada? Não vai. Então, até que ponto a sociedade realmente é contra assédio, é contra crimes sexuais não consentidos? O que fica bem claro para todos que querem ver é que a sociedade só é contra crimes de homens cometidos contra mulheres, mas não o oposto. Eu gostaria então de saber a sua opinião. Qual é a punição adequada para uma mulher que coleta sêmen num ato de felação e passa para a boca de um desconhecido numa praça? Qual é a punição que ela deve receber? Deixe aqui embaixo seus comentários e até a próxima. Como eu já citei aqui no canal A Miúde, eu cresci em uma turma de esquerda, né? Galera do rock, pessoal do metal, e eu não sei na cidade de vocês, mas em Minas Gerais, onde eu cresci, sempre foi uma turma do rock que teve ligada diretamente com pautas progressistas, né? Feminismo, LGBTismo e, em alguns casos, comunismo mais raiz, mas sempre alinhados à esquerda. E eu presenciei algumas situações que me fizeram reconsiderar. Eu estava passando por um momento na minha vida que eu estava questionando coisas que eu sempre acreditei, né? Que a gente é muito contaminado com essa ideia de que a sociedade é machista, de que a sociedade é profundamente racista. Ela é um pouco racista, sim, confessemos, né? O racismo existe. Mas dizer que a sociedade ela é patriarcal e machista, isso aí é uma bobagem, né? Tremenda. Hoje em dia isso não existe mais, não. Isso é uma tremenda bobagem. E eu vi umas situações que me fizeram refletir. E eu vou narrar para vocês. A primeira delas, eu vi uma garota que havia praticado felação em mais de uma pessoa no mesmo dia e depois saiu beijando a boca de vários caras no mesmo dia. No mesmo dia, né? Sem que esses homens soubessem que ela havia engolido sêmen. E uma outra situação que eu vi, que também foi bastante chocante, era uma garota, né? As duas tinham sintomas de transtornos de personalidade do cluster B. E essa mulher, ela estava ficando com vários caras e rebolando perto desses caras. E eu critiquei a primeira situação e fui taxado de machista. Imagina se fosse o contrário. Um homem pratica sexo oral em várias mulheres e depois beija várias outras mulheres, inclusive sem o consentimento delas, né? Chegar beijando, eu vi, eu estava presente. E no outro caso, dessa garota rebolando e beijando na boca de vários no mesmo dia, um colega meu falou o seguinte, falou desse jeito, ô fulano, você perdeu ali no bar, tinha uma mulher rodadaça, beijando na boca de todo mundo e rebolando e encostando a nádega nos caras. E esse outro colega meu, ele falou assim, ô Cicrano, eu acho bem bosta você falar desse jeito de mulher, né? Aí ele ficou meio sem graça e eu tava perto, ficou uma situação bastante tensa. Ele olhou pra mim e falou assim, pô, você que é um cara sensato, né? Na época eu era até um pouco de esquerda. Me fala o que você acha disso aí. Eu falei o seguinte, pô, a situação ali foi realmente extrema, inapropriada, né? Foi uma situação completamente anormal. E hoje, depois de ter tomado a Red Pill e conhecer muito bem a mentalidade esquerdista, eu afirmo sem medo de errar que se essas duas situações fossem inversas e fossem homens fazendo isso com mulheres, ninguém passaria pano, muito provavelmente ele tomaria uns tabefes na cara e essas pessoas esquerdistas, homens e mulheres, que me chamaram de machista ou tentaram justificar o assédio, porque foi isso que essas mulheres fizeram, elas jamais passariam pano para esses homens. Então, uma deturpação total. O assédio para a mulher ele é permitido, né? Como a gente consegue ver nesse vídeo que eu vou colocar aqui, do que aconteceu no Big Brother Brasil.
É sério, não, você tá bêbada, velho. Você tá bêbada. Por que você tá bêbada, velho? Para. Fly, não rola, Fly. Eu te ajudo, mas para, velho. Você vai acabar causando. Não, Fly, não tem essa. Não, para, Fly. Só selinho. Fly, é sério, Fly. Você tá causando, mano. Vocês viram alguma delegada iniciando investigações falando não toleraremos assédio em relação a esse tipo de situação aqui? Não. Agora, situações muito menos chocantes cometidas por homens nesses reality shows são reprimidas com total desproporcionalidade. Porque o homem é proibido de fazer tudo, enquanto a mulher tudo é permitido. Que sociedade é essa que a gente vive? Fica a reflexão.